E aí pessoal, tudo jóia? Tudo tranquilex? Mais um vídeo dentro da mesma pretensão: produzir conteúdo minimamente cabível e sério que possa subsidiar, que possa ajudar a vocês a refletirem sobre questões, contextos e suas mais variadas perspectivas, né? Esse vídeo especificamente a gente vai tentar falar sobre o planejamento, a organização, os modelos de gestão e mecanismos de controle. Lógico, de forma introdutória, lógico, de forma simplória, para atiçar, e aí, diante dos comentários que vocês fizerem, a gente vai tentando aprofundar um pouco mais nesses conteúdos. Se a gente for ser muito exigente, falar de planejamento, organização, direção e controle, pediria todo um curso específico voltado ao processo administrativo, às funções do gestor e do administrador. Então, esse vídeo tem como principal interesse cutucar, fomentar, e aí diante dos comentários que vocês fizerem, a gente vai tentando aprofundar um pouquinho mais. O planejamento, a organização, a direção e o controle são tidos como as grandes funções do administrador e do gestor. Essas funções precisam ser entendidas e percebidas como um grande ciclo que a gente chama processo administrativo, ou, num jargão mais moderno, né, ferramentas de boas práticas de gestão. Por que a gente precisa entender o planejamento, a organização, a direção e o controle como um ciclo? Porque elas se retroalimentam, elas compõem um todo maior que diz respeito à análise dos cenários e dos contextos que envolvem empresa, colaboração, gestão, stakeholders e tudo mais. Então é prudente, como primeira grande reflexão, entender que as boas práticas de gestão são um elenco de atitudes que transcendem, que transpassam, que interligam o planejamento, a organização, a direção e o controle. E por que eu gosto de fazer esse primeiro grande recorte, pessoal? Porque às vezes a gente encontra dentro das empresas pessoas muito engajadas ou muito especialistas em secções, em recortes desse contexto maior. Às vezes a gente encontra pessoas eminentemente planejadoras, ou organizadoras, ou gestoras, ou controladoras, e acabam dando uma valência maior dessas suas expertises, dessas suas especificidades em relação ao contexto como um todo, como um sistema. E por que isso precisa ficar muito claro, muito bem compreendido? Porque quando a gente inicia o processo, ou os modelos de gestão, ou as funções de gestão, né, o planejamento precede, logicamente, tudo. É no planejamento onde você vai ter que definir de forma muito clara os objetivos, as metas, as finalidades que lhes são cabíveis, que lhes são inerentes. Então, lógico que a ação planejar é uma ação primeira, é uma ação norteadora, é uma ação que vai procurar fazer uma análise de contextos, conjunturas, cenários e, diante disso, prever passos a passos, planos de ação. Então, esse exercício de antevisão é um exercício que vai demandar muito esforço, vai demandar muita informação e conhecimento e precisa ser bem meticuloso, porque você projetar, você prospectar, você olhar para frente com acuidade, com firmeza, não é para qualquer um. E aí, quanto mais subsidiado de informação e conhecimento você esteja, melhor ou mais provável, mais capaz vai ser as suas ações voltadas ao planejamento. É bom lembrar que o planejamento tem horizontes temporais bem distintos, mas que precisam estar também se comunicando, né? Você pode planejar estrategicamente, é um olhar mais para longo prazo, né? Mais de horizontes, de visões de futuros mais ousadas, né? Você tem que
ter um meio de campo, e aí a gente chama de planejamento tático, que vai ajudar a intercomunicação do feijão com arroz do dia a dia, que é o planejamento operacional, com essa visão de futuro, que é o estratégico. Então, pensar planejamento é uma ação muito ousada, porque curto, médio e longo prazo, ou longo prazo, médio prazo e curto prazo precisam estar azeitados, né? Misturados e em sintonia de uma maneira muito clara. Parece óbvio, mas nem sempre a gente presencia isso dentro das organizações. E eu explico. Muitas vezes o planejador estratégico tem até visões de futuro muito bacanas, mas eles não conseguem perceber junto ao seu operacional e o tático o que deve fazer para que essas visões de futuro aconteçam. Ou o inverso. Muitas vezes o gestor está tão envolvido com o dia a dia da empresa, olhando só para o operacional, que não tem nem tempo de pensar o tático e estratégico, e aí fica fazendo do seu negócio, da sua carreira, da sua vida, um eterno apagar de incêndio, um eterno descascar de abacaxis ou enfrentamentos de leão. Então, estratégia, tático e operacional são visões do planejamento que precisam estar irmanadas, integradas. Feito isso, todo um elenco de planos de ação já deve estar estabelecido. Longo prazo, médio prazo, curto prazo. Com isso, você vai poder voltar para dentro da sua vida, da sua carreira, da sua empresa, procurando ou possibilitando melhor organizar tudo o que foi previamente planejado. A organização tem que ser vista como uma ferramenta de sistematização, de distribuição das mais variadas potencialidades e recursos. E por que ela tem que estar irmanada com o planejamento? Porque no planejamento esses planos foram traçados, essas visões de futuro, longo, médio e curto prazo foram estabelecidas. Somente assim eu vou ter condição de distribuir os meus recursos, o meu potencial humano, o meu capital financeiro, as questões que envolvam tecnologia, recursos físicos, equipamentos. Se eu simplesmente acho que estou organizando, mas eu não balizo essa distribuição diante de planos, essa organização é uma pseudo-organização, porque aí eu não vou ter condição de afirmar ou ter um pouco mais de certeza de saber que aquela alocação de potenciais ou de recursos foi bem feita. Ela só vai poder ser bem feita se ela estiver atrelada a planos que norteiem, que orientem todo esse esforço seguir. Então, planejamento e organização precisam ser irmanados e intercomunicáveis de tal forma que planos gerem distribuições e otimizações desses recursos e essa otimização, se operacionalizando de forma efetiva, possam reajustar ou readequar qualquer detalhe em nível de planejamento que se faça necessário. Se você está minimamente planejado e organizado, você pode começar a tocar o dia a dia, aonde a concreta ação de gestão diz respeito. A gestão é um elo operacionalizador de decisões de planejamento e de organização. Só que a gestão, ela vai estar muito intimamente ligada à questão que envolve os seus mais variados olhares de potenciais, aonde eu gosto sempre de enfatizar que os bons modelos de gestão, eles apostam no entendimento do comportamento, do potencial intelectivo ou potencial humano daquela corporação, daquele empreendimento, daquela empresa. Ações que envolvam entendimento de liderança, de motivação, de afetividade, de expectativas, de satisfações, de frustrações, de contemporizações, acabam consumindo boa parte do esforço de gestão.
Lógico que o gestor inteligente vai utilizar essa potencialidade comportamental para fazer com que os resultados da empresa se concretizem. Mas é bom que a gente perceba que o diferencial está justamente na capacidade de entender o quociente emocional envolvido dos mais variados atores, quer seja atores internos, quer seja atores externos. E aí eu faço um mais outro recorte. Olhar para os colaboradores, olhar para os outros gestores, mas olhar para os humores da sociedade, do mercado, dos governos, também é importante para que, enquanto gestão, a gente possa tomar decisões mais assertivas ou mais cabíveis. E aí o ciclo continua, né? Planejamento, organização, gestão com controle. Gosto muito de fazer a seguinte contemporização. Toda vida, quando a gente ouve a palavra controle, quase que de imediato passa pela nossa espinha aquele calafrio. Por quê? Porque a gente olha para o controle como algo ruim. Eu, particularmente, procuro discutir, até em nível filosófico, a importância do controle como mecanismo de verificação, análise e aprendizado. Se eu dou essa característica, eu tiro um pouco das costas essa visão pejorativa ou prejudicial que o controle pode gerar dentro das empresas ou para com as pessoas. Toda vida que uma pessoa olhar para um mecanismo de controle e olhar simplesmente pelo lado punitivo ou coercitivo dele, lógico que isso vai perder um pouco a grandeza envolvida. Mas quando a gente olha para um mecanismo de controle como possibilidade de aprendizado, a gente percebe que nessas circunstâncias, o fazer ou deixar de fazer que foi verificado, analisado, serve também de balizador. Para quê? Tanto para orientar as nossas novas ações, como para realimentar o processo de planejamento, organização, gestão e controle. Então percebam que em vez de nós olharmos para essas funções do gestor, funções do administrador como um contínuo, é muito mais prudente que a gente perceba ele como contínuo, mas de forma cíclica. Não estou querendo dizer que mecanismos de controle também não servem para verificar circunstâncias chatas ou inconvenientes, né? Ou algumas questões que possam descambar para o lado da fraude, do ilícito. Sim, são ferramentas que também servem para isso. Mas percebam que o quão mais dentro da empresa ou da nossa vida o controle for percebido como ferramenta coercitiva, mais eu vou inibir. E hoje já existe uma constatação e entendimento que empresas que trabalham a vertente do controle como mecanismo coercitivo inibem atitudes de criatividade e de tabela, inibem também possibilidades de inovação. É bom que se diga, criatividade gera ambiência para que processos inovadores venham a acontecer. De uma forma simples, de uma forma introdutória, pincelando nuances, o planejamento, a organização, a gestão e o controle precisam ser bem assumidos. E aí eu finalizo dizendo o seguinte: quem estiver assistindo esse vídeo vai poder constatar a seguinte pegadinha do malandro, que eu costumo dizer. Todo mundo vai afirmar praticamente que o planejamento é importante, que a organização é importante, que a boa gestão é importante, que o controle é importante. Mas quando eu indago, você se planeja, você se organiza, você se bem gestaciona, você se bem controla, as pessoas costumam coçar um pouco a cabeça, pegar um pouco no queixo e dizer, puxa vida, preciso melhorar nisso. E só tem uma maneira de nós fazermos com que
esse processo de gestão, esse processo administrativo se incorpore na nossa essência enquanto indivíduo, enquanto profissional, enquanto empreendedor ou enquanto gestor. Se nós nos exercitarmos nessa direção, né? Enquanto brasileiros, a cultura do planejamento ainda não está tão enraizada, a cultura da organização também não, a cultura da boa gestão também não, infelizmente, e do controle também não, então temos muito a percorrer. Nada que seja proibitivo ou impossível, mas precisa de um esforço reflexivo e de um comprometimento muito engajado. Essa é a pedida desse vídeo, né? Gostaria de finalizar mais uma vez agradecendo especificamente 2 inscritos. Meu sobrinho Diego, que adora quando eu digo tranquilex, e uma aluna nossa da contabilidade, Adriana, que fez o seguinte comentário: Plácido, eu estou assistindo seus vídeos e a impressão que eu tenho é que a aula continua quando os seus vídeos são feitos. Essa é a proposta. Estamos quase chegando aos primeiros 100 inscritos. Queria agradecer esse apoio dado, porque essa é a nossa grande pretensão: produzir conhecimento sério, comedido, comprometido, que gere uma reflexão minimamente interessante em todos nós, em vocês que estão me assistindo, mas também em mim, que faço um esforço danado de pensar pautas que possam ser cabíveis. Abraço fraterno, beijo grande e mais uma vez muito obrigado.